com a paz do Senhor, porque estamos na casa e na santa presença do Todo-Poderoso. Quero ler com os amados irmãos, falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aí ele ainda diz mais, no versículo 9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Estamos diante de uma palavra, maravilhosa, que tem se cumprido nos nossos dias. Quantas das vezes, fazemos a festa, é o Senhor quem faz, é quem prepara tudo, mas os convidados não chegam, muitos se ocupam em outras coisas, não é verdade? E aí não conseguem chegar, encontram coisas mais importantes do que atender a um convite do rei. Mas a palavra do Senhor, queridos, vai dizer que o Senhor não desistiu de assim fazer a sua festa, porque aqueles convidados que eram convidados especiais, mas o Senhor sabe, Ele conhece. Esse rei aqui representa o nosso Rei Jesus, representa Deus, mas esse sabe de todas as coisas. Querido, nós homens não sabemos, mas Deus sabe e conhece o coração. Ele sabe quem vai atender o convite, quem não vai. Ele sabe quem vem de bom grado e quem não vem. Ele sabe quem vem preparado e quem vem despreparado também. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que depois ele enviou, e enviou os seus servos. Na hora que estava pronto, ele mandou chamar os convidados, mas não quiseram. Não foi porque eles não puderam, a palavra diz que é porque eles não quiseram. Nós sabemos que hoje está assim também, na obra de Deus, na casa de Deus. Muitos não vêm porque não podem, mas outros não vêm porque não quer. Nós não sabemos de nada, nós que estamos aqui, demos graças a Deus pela infinita misericórdia do Senhor, que nos concedeu essa oportunidade e esse privilégio. Lava, Surianda e canta Lamanai. Querido, estar na presença e na casa do Senhor, para nós é um privilégio. Só perde quem não vem, não é verdade? Nós que viemos aqui, nós sabemos, Nós que estamos aqui, nós sabemos o valor que tem para nós e para Deus.
o nosso sacrifício de ter nos esforçado, porque eu sei que não foi fácil, nem para mim, nem para você, para chegar até aqui, querido, mas nós viemos porque nós desejamos, nós queremos, nós temos vontade de agradar o nosso Deus. É verdade, quando você não faz caso, é porque você não está nem aí para aquela pessoa que convidou. Quando nós temos assim a maior consideração e respeito por alguém, nós não deixamos de atender o convite dele, né? Quando nós temos aquela consideração muito grande, o amor. Queridos, muitos têm rejeitado o convite de Deus, mas graças eu dou ao Senhor, né? Porque nós estamos aqui, atendemos o convite, aceitamos e estamos satisfeitos, felizes na presença do Senhor, na mesa do Rei, nos alimentando da melhor comida, da melhor bebida, querido. Nós estamos sendo fartos, sendo cheios, né? Assim, das bodas que o Senhor preparou para nós. As bodas do Senhor sempre é as bodas do Rei. É só coisa de primeira, querido. Um rei não serve qualquer coisa. Só não vem quem não tem discernimento de saber que o rei não ia convidar se ele não tivesse o melhor para oferecer. Porque ele é rei. Quando se trata de rei, se trata de pessoa importante. E uma pessoa importante, né? Ele não oferece qualquer coisa para os seus convidados. Embora aqueles convidados não sejam pessoas, né, assim de privilégio, de riqueza, de grandeza, mas para ele é importante. Nós não éramos ninguém, não é verdade? Mas o Senhor convidou e preparou o melhor banquete para mim e para você. E Ele tem feito isso todos os dias. Todos os dias está enviando missionário, né, obreiros, homens, mulheres, ao campo de batalha, né, para pregar, para evangelizar, para convidar, para entregar um folheto, né, para dizer, vamos à igreja, eu estou te esperando. Alamba, surianda e canta lá, manai. Deus tem um plano na tua vida, né? Jesus te ama. Quantas vezes nós temos feito esse convite, temos oferecido esse banquete, esse maná, esse alimento, essas bodas que o Senhor prepara na sua casa, o Rei Jesus. Mas muitos têm rejeitado. Querido, mas nós não vamos ficar tristes. Nós vamos assim, né, olhar para o que fez o Rei. O Rei não desistiu. Ele não desistiu de fazer a grande festa. Ele não desistiu de continuar convidando pessoas, enviando. Do mesmo jeito é na obra do Senhor, o obreiro, né? O pastor, o bispo. Ele nunca pode desistir de fazer o trabalho. Graças a Deus que o nosso bispo, Carlos Sérgio, nem tem palavra para dizer, né? Porque muitas coisas que até eu mesmo eu já tive vontade de desistir em algumas obras, em algumas coisas que eu não vi, frente de obra que eu não via assim, nada para acontecer. De meu filho, é melhor largar isso de mão. E ele continuava investindo. E hoje é uma obra próspera para a glória de Deus. Não é verdade? Se nós tivermos, né, a paciência, a confiança, a esperança e a fé de continuar investindo, plantando, semeando, né, convidando e assim evangelizando e dizendo para as pessoas quem é Deus, né, convidando as pessoas para vir à casa do Rei, né, para vir ceiar na casa do Rei, que é bom o maná, é boa a comida, o banquete é grande, está preparado, esperando qualquer um que queira vir. Ele tinha convidados especiais, aquele homem querido. E com Jesus não era diferente. Ele veio, senão, para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Era somente para os judeus. Alamaçu. Mas o que acontece, querido, é que eles rejeitaram. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu que foi dado direito para todos. Lava, surianda e canta lá, manai. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós não somos judeus. Mas os judeus rejeitaram
E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Queridos, se os judeus não tivessem rejeitado, né, como era que nós ia alcançar essa bênção, essa vitória? Porque nós sabemos que o próprio Jesus, indo em busca dos judeus, né, para levar o maná, para levar o banquete, as bodas, para levar tudo de bom para eles, uma mulher gritava atrás dele, confiou, acreditou, creu. Enquanto ele estava atrás dos judeus, tinha alguém que não era judia, era cananeia, mas ela gritava desesperadamente, porque ela acreditava, ela confiava, ela tinha a esperança que se Jesus olhasse para ela, tivesse misericórdia dela, a filha dela, seria liberta, porque ela estava possessa de um demônio. E o que foi que aconteceu, querido? Os discípulos se incomodaram. Jesus, ele estava na trilha certa. Ele é Deus, ele sabia de todas as coisas, ele sabe até hoje. Mas ele cumpriu à risca o seu ministério. Ele deixou que as coisas acontecessem, tudo no centro da vontade de Deus. Quando os discípulos disseram para ele, ela gritava, a mulher gritava, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está verdadeiramente endemoniada, possessa. Mas Jesus fazia de conta que não estava ouvindo, querido. E os discípulos se incomodaram, porque eles eram como eu, como você, é verdade? Tem sentimento. E será que Jesus não tem? Jesus deu foi a própria vida por toda essa humanidade. Mas os discípulos não tinham coragem de fazer isso, e depois que eles se tornaram discípulos mesmo, verdadeiros, que Jesus não habitava, que assim, que eles não eram mais eles, era Cristo que vivia neles, eles também morreram por amor da palavra, por amor do Evangelho. Mas, queridos, Jesus disse para eles, não é lícito lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos, disse para aquela mulher. Mas aquela mulher insistiu. Estamos falando de perseverança. Não desistisse. Jesus, aqui esse homem, esse pai de família, aqui ele representa Deus. Se ele tivesse desistido, porque aqueles primeiros convidados desistiram, e ele tinha pego as bodas, tinha jogado fora, zangado, aborrecido, como eu, como você. Eu não vou mais fazer essa obra, eu vou parar, eu vou largar, eu não quero mais nem saber desse ministério, Deus não está nesse negócio. Quantos de nós não tem pensado nisso, né, na nossa trajetória ministerial? Porque nós olhamos e não vemos a coisa acontecer. Mas eu quero te dizer que o crente fiel, ele não anda por vista, mas ele anda pela fé. Lava surianda e canta lamanai. Ele anda por fé, ele vive da fé. E é pela fé, querido, é assim que crente fiel vive. Como o nosso Deus, o pai de família não desistiu, mandou outros servos. Né? Mandou os servos ir atrás. E atrás, já que aqueles não vieram, aqueles era para vir, sem precisar ninguém ir atrás. Eles foram convidados. Quando a gente convida alguém, não é preciso você ir buscar ele lá na casa dele, não é verdade? Ainda tem crente que dá precisa a gente ir buscar na casa, senão ele não vem. Mas os convidados, é para eles virem, querido. O sacrifício é meu e teu, né? Então nós não estamos, quando nós precisamos que alguém busque nós, se nós não tivermos uma deficiência, uma dificuldade, for só por mordomia mesmo, né, por gostar de coisa fácil, nós não estamos entregando o nosso sacrifício completo, perfeito, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz, né, que o reino de Deus é tomado por esforço, não é verdade? Nós temos que renunciar muitas coisas, a preguiça, né, a falta de coragem, o desânimo, não é verdade? E temos que tomar a nossa cruz e levar, não é colocar nas costas dos outros, né? Para as pessoas carregar. Então, querido,
A palavra do Senhor diz que aquele pai de família, aquele rei, querido, aquele rei, ele não desistiu, ele não aceitou. Da mesma forma, nós também não temos que desistir, nós não temos que aceitar situação de derrota, situação de fracasso, situação de vergonha, não ficou para mim nem para você. Sabe por quê? Porque nós somos servos do Altíssimo, daquele que para ele nada é impossível, querido. Então por que que eu e você vamos ficar choramingando e dando caso por perdido? Alaba, suriande, canta, lamanai. Se o meu Deus e o teu Deus é maior do que tudo, decanta laba, suriande, cova, lamanai. Ele enviou outros servos, né, dizendo aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, meus bois cevados. Aí ele já explica até o que é, sendo que as pessoas já sabiam, os convidados já sabiam que no banquete do rei tem o melhor. Mas ele insistiu, dizendo o que era que tinha. Ele mandou os empregados dizer, para ver se com aquilo, né, ele provocava assim pelo menos um desejo deles virem para comer, já que não vinha por consideração, não vinha por amor, não vinha por compromisso, por responsabilidade com a própria palavra deles, com a própria amizade que eles tinham, que era boa, né, que Deus tinha dado para ele, de ser amigo do rei, que nada. Mas vai e diz das comidas, tem boi cevado, já está tudo pronto, já matei os bois cevado, e já está tudo pronto, vinde as bodas. Porém eles não fizeram caso, querido, meu Deus, não fizeram caso. Olha que coisa triste, é as pessoas não fazerem caso. Você está oferecendo o melhor, você está bajulando, está adulando, está convidando, está insistindo, está praticamente pagando para ter aquela amizade, né? Mas a pessoa despreza, não faz caso. É como se estivesse dizendo: eu não quero saber de ti, pode me dar prata e ouro que eu não quero. Tem gente que está dizendo assim para Deus, né? Mas o Senhor, Ele vai deixando aqueles que não querem, querido, e Ele vai investindo na vida de quem quer. Lama, suria, decanta, lamanai. Ele não faz é desistir. O Senhor não perde batalha, não é verdade? O Senhor sempre vence. A vitória sempre é dele. Lama, suria, decanta, lamanai. Querido, eles inventaram, depois que já veio a notícia da comida, eles inventaram o compromisso que eles tinham, outros compromissos, né? Desprezaram o banquete por alguns compromissos deles próprios, né? Deixaram bem claro que a prioridade deles era eles mesmos, né? Não tinha compromisso com aquela amizade que eles tinham. E aí o Senhor manda outros servos e eles pegam e já fica aborrecido, já faz matar. Aí já não quer mais ouvir falar, para não ouvir falar, para não ser incomodado. Tem muita gente que quer matar os filhos de Deus, para não ser incomodado, né? Eles fazem qualquer coisa para se livrar de alguém que fala da palavra de Deus. Mas o Senhor está dizendo qual é o castigo. O Senhor está revelando, Ele está mostrando, né, como é que Ele age no reino dele. O Senhor não faz é desistir. O que o Senhor não faz é perder, queridos. E o que foi que ele fez? A palavra do Senhor diz que ele, depois que eles mataram, ele ficou revoltado. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, se aborreceu, se zangou, se irou e enviou um exército, né? E destruiu aqueles homicídios.